A paz de Cristo. O tema desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje, é espíritos imundos dentro da cultura brasileira. O objetivo da aula é te deixar familiarizado com os principais nomes de demônios, com as principais linhas de demônio que você vai encontrar na batalha espiritual aqui no Brasil. É claro que se uma vez ou outra você estiver ministrando alguém que veio de um outro país, de uma outra cultura, o demônio pode se identificar com outro nome e pode ser até um demônio que trabalha na mesma linha, mas com o nome que é familiarizado no país de origem. Então, dificilmente você vai ver uma pombagira se identificar como pombagira no Japão. Dificilmente você vai ver um preto velho se identificar como preto velho na Indonésia. Mas a linha de demônio é a mesma, a linha de operação é a mesma, o nome vai mudar lá fora. Mas como nós somos brasileiros, vamos tentar trabalhar um pouquinho com a nossa cultura. Eu quero te dar uma visão geral de como essa linguagem funciona. Se você veio do candomblé, da macumba, da umbanda, você já entende um pouquinho sobre isso aí. E nós que não conhecemos, eu principalmente me converti, eu, eu mexi um pouquinho com o ocultismo, mas de uma maneira muito amadora, coisa de quem mexia com rock, mas nunca participei de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Então tudo isso eu tive que aprender, tive que estudar e algumas vezes até mexer com sites, com livros inapropriados, não me fez muito bem. E hoje eu estou resumindo esse assunto para que você aprenda aqui comigo e já vai ser o suficiente para você trabalhar. Então, quando o demônio manifestar na igreja, ou manifestar num processo de libertação que você estiver fazendo, seja onde for, a maioria dos nomes que vão ser citados, e você vai entender mais ou menos como funciona, eu quero falar nesse vídeo aqui. Bom, os nomes de demônios que geralmente os demônios se apresentam no Brasil, eles têm a origem ou na cultura afro-brasileira, ou na cultura indígena, ou na questão do pecado em si, na malandragem em si, trazendo alguns demônios adotaram algumas culturas de pecado e criaram seus próprios nomes, não é? Demônio, ele inventou seu nome para que ele seja adorado, invocado e identificado. Na verdade, quando os anjos perderam a sua morada original, eles perderam também o nome, eles nem têm ideia do nome que eles tinham. Nós não sabemos qual é o nome original de Satanás, não sabemos qual é o nome original dos principados, potestades, nada disso. Então eles mesmos criaram esses nomes e, quando não foram eles, foram as pessoas. As pessoas criam nomes e o demônio gosta da ideia e adota o nome para ele. A verdade é essa. Então, se eu pegar uma caneca, vou pegar uma xícarazinha aqui, eu pego essa xícara e fico idolatrando a xícara, 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 xícara. Mais cedo ou mais tarde, o demônio vai tomar posse desse nome, xícara, e ele vai se endeusar nesse nome. Então, o nome vai passar a se tornar conhecido no mundo espiritual. Eu quero explicar primeiramente sobre quem são os orixás. Orixá. A palavra orixá significa Deus ou divindade. É uma palavra de origem africana. E lá na África, antes dos negros serem trazidos como escravos para o Brasil, eles nas suas tribos não conheciam o evangelho. E a cultura deles era uma cultura mística, envolvendo muita feitiçaria, muita bruxaria, e eles veneravam os deuses da natureza. Então esses deuses da natureza eram chamados de orixás. Os orixás, eles são conhecidos pela feitiçaria como energias que governam a natureza. Então existe o orixá das águas, o orixá do vento, o orixá que cuida dos animais, de algumas personalidades. Dentro do nosso entendimento na escola Líderes de Guerra, o orixá seria um principado e talvez umas potestades. Então, orixás são divindades, são deuses. Eles são conhecidos dentro da cultura afrodescendente, da macumba, da umbanda, da quimbanda, do candomblé. Eles são conhecidos com nomes como Iansã, Ogum, Iemanjá, Oxóssi, Omulu, Obaluaê. Esses deuses do candomblé, os deuses da umbanda, são energias que governam territórios, energias que governam geografias e, obviamente, são demônios. Nós sabemos disso.
Quando os escravos vieram para o Brasil, conforme eles eram torturados, eles eram violentados sexualmente e aprisionados, tanta maldade que fizeram com esses povos, o que aconteceu é que eles faziam as suas reuniões nas senzalas, nos seus terreiros, eles chamavam de terreiros, e dentro das senzalas, dentro dos terreiros, eles invocavam o socorro dos deuses. Então, esses orixás que tinham autonomia para trabalhar nas regiões da África, eles foram invocados e, por invocação, eles adotaram o Brasil também como terra deles. É por isso que todas as regiões, praticamente todas as regiões do Brasil, são influenciadas negativamente pelas forças desses orixás. Muitas vezes, quando nós estamos fazendo uma batalha espiritual a nível territorial, a nível estratégico, nós temos que dar uma oração de guerra, uma ordem de guerra, repreendendo o orixá. Você pode orar, eu repreendo a força de Omulu, de Obaloaê. Uma certa vez eu estava orando diante do Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional, e quando eu estava orando ali, aconteceu que uma ventania veio sobre nós, um carro perdeu a direção, quase me atropelou, ali do lado do Congresso Nacional, e eu tenho a foto disso, já devo ter mostrado para alguns de vocês. Eu desviei, o carro bateu em um monte de carro, e eu continuei orando pelo Brasil, e de repente uma nuvem se formou bem em cima do Congresso Nacional, em forma de caveira. E eu perguntei para Deus, Deus, que nuvem é essa? Em forma de caveira, e Deus me disse, isso daí é um orixá, é um principado chamado Omulu, um principado de doenças e mortes, que foi invocado pelo presidente Lula, na época, para o Brasil. E, de fato, eu pesquisei no jornal e eu vi que o Lula havia feito alguns pactos na África. Inclusive, ele ficou muito doente depois disso. E esse principado se formou e nós vimos no céu a nuvem em forma de rosto de caveira, nós oramos, oramos, a nuvem se dissipou e Deus começou a fazer algumas coisas muito positivas depois disso na nossa nação. Então, eu vou falar de espíritos imundos, mas eu quero falar um pouquinho dos orixás, porque esses orixás, eles governam sobre guias, exus, pombagiras, pretos velhos e caboclos. Então, quem seriam os exus? Os exus são demônios que servem aos orixás, são semideuses. Eu chamaria de potestades. Os exus, eles vão ter vários nomes, inclusive a própria pombagira é um exu feminino. Os exus são os demônios que são conhecidos pela Umbanda, pelo Candomblé, como os vingadores, os demônios que destroem pessoas, que protegem pessoas, entre aspas, porque para proteger uma eles têm que destruir outra. Então, muitas vezes, uma pessoa faz um pacto com o Exu e pede para o Exu, Exu, me proteja do fulano. O Exu vai lá e mata o fulano, destrói o fulano. A representação do Exu é aquele demônio vermelho de sunga preta, segurando um tridente, com a barbinha e com 2 chifres, que muitas vezes nós temos a ideia do diabo, porque quando a cultura africana trouxe essa mentalidade de quem o Exu é tão mau que quando a pessoa pensa em diabo, a imagem que traz é essa do Exu. É claro que o diabo também é feio, é mau, é cruel, mas essa imagem do homem vermelho, de barba, de cavanhaque, de chifre, de tridente na mão, é uma imagem que é a atribuição do Exu. Quando você passa na porta de um terreiro de macumba e tem essa estátua, geralmente tem, ou quando você passa na porta de uma loja de artigos religiosos, de umbanda, de candomblé, você vai ver essa estatueta. Se você perguntar para o vendedor quem é esse, ele vai dizer, esse daí é o Exu. Esse Exu vai trabalhar em várias linhas, eles têm vários nomes, porque são uma legião. Então, deixa eu, antes de eu continuar falando de Exu, explicar como funciona a legião. Uma legião é um agrupamento de demônios espalhados por um território, e esse agrupamento são demônios que se identificam pelas mesmas características e pela mesma saciedade energética. Ou seja, todos os demônios que gostam de sexo, eles vão trabalhar dentro de um grupamento chamado legião tal. Todos os demônios que gostam de sangue, eles vão trabalhar dentro de um outro grupamento, que é a legião tal. E essas legiões elas vão recebendo nomes. Então, Exu é o nome de uma legião. Pombagira, Preto Velho, Zé Pilintra, não é o nome do demônio, é o nome da legião.
É por isso que muitas vezes manifesta uma pombagira aqui e ao mesmo tempo manifestou a pombagira lá em São Paulo. Aí alguém vai dizer assim, poxa, a pombagira estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Claro que não. Só Deus consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não é? Então, o que aconteceu foi que um demônio da linha de pombagira manifestou aqui e um outro manifestou lá em São Paulo. Eles são demônios muito parecidos que trabalham dentro do mesmo grupamento. Voltando a falar do Exu. O Exu ele vai ter vários grupamentos. Eles têm vários nomes, eu não vou citar todos os nomes aqui, mas os mais conhecidos são o Exu do cemitério, que é um espírito de morte, o Exu capa preta, e existem alguns outros Exus, que é o Exu Sete Encruzilhadas, e muitos outros nomes. Então, esses Exus, eles são esses seres que vieram também da África, como os Vingadores do Inferno. Muitas vezes manifestam nas pessoas, geralmente trazendo extrema violência, geralmente trazendo até mesmo uma morte. A pessoa morre, manifesta e morre, e se você não ordenar que a pessoa volte rápido, ela pode ficar morta para sempre. Tá? Essa é a característica do Exu. Então lembre-se sempre que antes de manifestar, a pessoa já vai ter a característica do demônio. Uma pessoa que não manifestou ainda, não significa que ela não tem demônio. O demônio está lá. Então, quando manifesta, a característica se potencializa. Mas antes de manifestar, você vai ver que a pessoa tem tendência ao suicídio, tem tendência à depressão, vive doente, vive se cortando, vive com raiva, vive com ódio, porque as características do Exu já estão nela, ok? O que é a pombagira? A pombagira são Exus femininos, né? Eles têm energia feminina. Demônio não tem sexo, mas eles têm energias. Então o que acontece? Uma pessoa que tem a pombagira na vida dela, ela vai ter as características femininas. Esse é o demônio que trabalha dentro do homossexualismo. E também potencialização da feminilidade através da sensualidade. Então, muitas vezes, uma mulher que tem a pombagira, ela, ao invés de ficar feminina, ela fica extremamente sensual, ela fica extremamente sedutora. Muitas atrizes de televisão da atualidade falam abertamente que elas têm pombagira na vida delas e por isso elas são mais sexys, sensuais, mais bonitas. O homem, quando pega uma pombagira, na maioria das vezes ele fica afeminado. Então, muitas vezes a psicologia vai atribuir isso à criação, vai atribuir isso ou aquilo, e muitas vezes é uma energia feminina de um espírito de pombagira que está trabalhando na vida dessa pessoa. Então a pessoa quer falar grosso, não consegue, ela quer manter o pulso firme, o pulso fica mole, ela vai sentar e ela começa a ter características invertidas, ok? A pombagira, de acordo com a cultura do candomblé, da macumba, das afrodescendentes, é a história de mulheres sofridas da vida, mulheres prostitutas ou mulheres que foram muito violentadas. E dizem eles que essas mulheres morreram, mas o espírito delas continua vivo. E nós sabemos que isso é mentira. Sabemos que são Exus com energia feminina que receberam esse nome, que aliás o nome não tem nada a ver com esse pássaro chamado pombo. Né? Lá da África o nome pombo girou. Né? Pombo girou não tem nada a ver com o animal pombo. É um nome africano, eu nem sei o que significa. Pombo girou. Quando começou a ser falado na nossa língua portuguesa, pomba gira, pomba gira, pomba gira, traz essa ideia de um pombinho girando, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? É apenas a transliteração da palavra pomba gira, pombo girou para o português, e nós adotamos essa ideia. A pomba gira, assim como o Exu, vai ter várias linhas. Tem pombagira disso, pombagira daquilo, pombagira cigana, que é o demônio que não trabalha na área de sensualidade, apesar de ter muita sensualidade, trabalha na área da adivinhação, trabalha na área de cartomancia. Muitas vezes, quando uma pessoa tem esse espírito, está dentro da igreja, fica entregando profecias, mas cheio de sensualidade. Mas eu não quero trabalhar isso hoje, não, tá? Comportamentos demoníacos é algo que nós vamos aprender na prática. O que é um comportamento demoníaco? É você aprender como uma pessoa se comporta quando uma determinada entidade habita ocultamente nela. Eu não quero te dar uma aula sobre isso, eu gostaria que você observasse os sinais. Porque como é que se faz isso? Imagina que você tem no seu convívio, na sua igreja ou na sua família, alguém que manifestou um preto velho. Manifestou, você orou, libertou.
Agora você vai pegar essa pessoa, você vai estudar quais eram os comportamentos dela antes de manifestar. Na semana anterior, no mês anterior, no ano anterior. Como essa pessoa tinha, quais eram os comportamentos demoníacos dessa pessoa. Então você vai descobrir quais são os comportamentos do preto velho, né? Então, geralmente, uma pessoa que tem preto velho, ela sente dor nas costas, ela sente dor nas pernas, ela precisa de uma bengala para se apoiar. Mas eu não gosto de falar isso porque tem gente que não entende e pensa, ah, peraí, todo mundo que tem dor na perna tem preto velho. Nada disso. São dois assuntos diferentes. Então é muito complicado falar sobre comportamentos demoníacos. Mas eu quero te dar aqui uma visão geral, uma visão panorâmica. Já falei dos Exus, já falei das pombagiras. Geralmente uma pessoa que tem uma visão de uma pombagira, ela vai ver uma mulher de vermelho, com muito batom vermelho, com muita maquiagem, de vestido vermelho, estilo cigano, ou amarelo. Acontece muito também. E a pombagira, ela pode trabalhar na área da fofoca, na área do disse-me-disse. Existe uma pombagira só para isso, que é a pombagira Maria Rita. E dezenas de outras linhas de pombagiras. Eu aconselho que você só estude isso se realmente o Espírito Santo te orientar. Se Deus te orientar, como você vai estudar? Você vai procurar na internet sites de macumba, de candomblé, de umbanda e vai ler. Você vai perceber que eles são muito confusos. Um site diz uma coisa, o outro diz outra. Agora, lembre-se, toda vez que você estiver estudando sobre isso, os demônios vão se aproximar de você, porque você está mexendo com eles. Então é importante que você esteja em profunda santificação, quebrantamento, arrependimento de pecado, longe de crianças, porque eles se aproximam. Às vezes você está santo, mas a sua casa está cheia de portais, cheia de pontos de apoio. O demônio vem e ele ocupa os pontos de apoio e depois vai ficar perturbando sua mulher, seu filho, seu marido. Então, só estude isso se for útil para o seu ministério mesmo. Tem gente que gosta de estudar por uma mera aventura. Não faça isso, ok? Estou tentando ser bem claro aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os Zé Pilintras, também conhecidos como os malandros. O Zé Pilintra, a aparência dele, nós vemos isso muito em adesivos de carro. É muito comum isso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e na Bahia, isso é muito comum. É aquele homem que geralmente ele usa um paletó branco, ele tem um chapéu tipo de cowboy, mas branco, com uma fita vermelha, geralmente é uma fita preta, e ele geralmente está encostado com as pernas cruzadas, encostado em um poste ou uma pilastra, ou muitas vezes o Zé Pilintra ele também usa uma calça branca e uma camiseta listrada vermelha e branco ou vermelho e preto. Essa é a cor, são as cores principais e a aparência principal do Pilintra. Tem muito cantor evangélico fazendo CD com paletó branco, camisa e chapéu branco. Eles acham bonito e não têm ideia de onde vem essa inspiração, ok? E esse Zé Pilintra é o espírito da malandragem, é o espírito de levar vantagem, é o espírito de se aproveitar das pessoas. Como surgiu o Zé Pilintra na cultura afrodescendente? Eles dizem que são os malandros, os espertos que vieram das senzalas e que eram os mais descolados, que resolviam os problemas, que ajudavam as pessoas com os seus segredos especiais, os seus segredos espirituais. Então, morreram e o espírito deles está ajudando pessoas. É claro que isso é uma mentira. O demônio se aproveitou dessa ideia. Então, o demônio Zé Pilintra é o demônio de se aproveitar, é o demônio da malandragem. Geralmente, a pessoa que tem esse demônio, ela tem muito gingado para falar, para se mover. Geralmente, uma pessoa que tem esse demônio é muito inclinado ao pagode e ao samba. Não que todo mundo que curta samba tenha o Zé Pilintra, mas há uma conexão muito forte entre o pagode, o samba, a cerveja, o cigarro e algumas linguagens corporais de malandragem e esse demônio Zé Pilintra, ok? Que alguns dizem que o Zé Pilintra também é um Exu, outros não. Eu acredito que o Zé Pilintra também seja da linha de Exus. O preto velho é um espírito de falsa ajuda, é um espírito de miséria, é representado por um senhor, um idoso negro, sentado em cima de um toco, geralmente fumando um cachimbo e tomando café. Então, o preto velho,
uma pessoa que tem preto velho, independente da idade dela, ela vai ter comportamentos de velho, ela vai sentir coisas de velho, ela vai ter dificuldade sexual. E o preto velho, ele gosta de aconselhar pessoas. Geralmente são pessoas boazinhas, calminhas, mansinhas, como um vovozinho dos sonhos de qualquer um. Só que é um demônio de engano. Existe também isso muito na vida das pessoas. Dizem os umbandistas que o preto velho eram os anciãos que ajudavam nas senzalas e que estão até hoje ajudando pessoas, o que também é mentira. Então vamos lá, gente. Vou só recapitular aqui para lembrar o meu mapa mental. Falei de orixás, exus, pombagiras, pretos velhos, Zé Pilintras, os ereis, que são espíritos infantis, não necessariamente são crianças, mas eles são infantis, agem como crianças. Então eu já vi gente de 80 anos de idade possuída por herê, pedir pipoca, pedir bola de futebol, pedir pirulito, chorar igual criança, chupar dedo, porque a energia, esse espírito faz a pessoa se sentir desse jeito. A pessoa geralmente ela vai ter a característica do espírito que está dentro dela. Eu estava olhando agora, eu estou gravando esse vídeo na época das Olimpíadas. Eu estava assistindo um jogo de futebol feminino e a jogadora ela colocou as mãos nas genitálias para proteger de um chute, como faz qualquer homem, porque o homem tem testículos e nós homens sentimos muita dor em qualquer tipo de pancada nessa região. A mulher não sente dor nessa região. A mulher geralmente sente dor nos seios. Então, naturalmente, aquela menina tinha que botar a mão aqui, proteger aqui. Mas ela protegeu embaixo. Por quê? Porque possivelmente, eu não posso julgar por uma foto, mas possivelmente o espírito que está agindo na vida daquela pessoa faz ela sentir, sem perceber, como se tivesse um órgão sexual masculino. Isso funciona em todas as áreas, o tempo inteiro o demônio trabalha. Um demônio que se acha bonito faz a pessoa sentir bonita. A mulher pode ser a mulher mais feia do mundo. Quando a pombagira está nela, ela anda rebolando, anda toda metida, porque ela pensa que é sensual. Uma pessoa que tem um malandro, que tem um preto velho, que tem um exu, que tem um erê, ela vai agir conforme essas entidades. Ok? Uh, um outro demônio muito comum, que nós vemos muito aqui, que de acordo com algumas linhas é um orixá, de acordo com algumas outras linhas é um exu, é o Ogum. O Ogum é conhecido no sincretismo como São Jorge. O Ogum é o espírito do se pisar no meu calo eu me vingo, eu sou violento, eu sou brabo, eu resolvo tudo. É aquele líder que junta pessoas e todo mundo quer ficar perto dele porque ele resolve tudo. É, e as pessoas aqui do Rio de Janeiro, principalmente, são muito devotas de Ogum. São muito devotas de São Jorge. Elas se sentem protegidas pelo São Jorge, que é conhecido como espírito guerreiro, aquele que foi lá na lua e matou o dragão. Então, esse engano, ele tem permeado o Brasil. Vamos aproveitar e falar um pouquinho de sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo é a mistura de religiões. Isso é uma maldição do cristianismo, né? O que acontece é que quando a igreja cristã começou a crescer muito nos primeiros séculos e as pessoas começaram a se converter a Jesus, se converter ao cristianismo, os deuses daquela época, que eram os deuses gregos, eram venerados através de estátuas. Havia estátua de Zeus, havia estátua de Afrodite, havia estátua de todos os deuses do Olimpo. E o que aconteceu? Algumas igrejas católicas, aliás, algumas igrejas gregas daquela época, começaram a criar a estratégia junto. Eu não quero dar uma aula sobre isso, né? Sobre o concílio de Constantinopla e sobre como surgiu o sincretismo nos mínimos detalhes. Eu quero falar de uma maneira mais popular. As igrejas gregas daquela época, elas abriram as portas para que os cristãos entrassem lá e pensassem que estariam venerando aos santos cristãos, que seriam os apóstolos de Cristo. Então, o que fizeram? Como o povo era muito ignorante, eles mostravam a estátua de Zeus e diziam: aquele ali é São Pedro. Mostravam a estátua de fulana, aquela ali é santa isso, é a santa aquilo.
E o povo, muito simples, muito ignorante naquela época, começou a se ajoelhar diante dos deuses gregos, pensando que estavam ajoelhando diante de santos. Isso se tornou comum até os dias de hoje. As mesmas imagens dos deuses gregos estão dentro das igrejas católicas. E as pessoas estão venerando a divindades gregas, pensando que estão venerando santos cristãos, o que já seria um erro, porque só podemos nos prostrar diante do nosso Deus. Deus não precisa de mediadores. Só que isso se tornou cultura. E a segunda fase do sincretismo é quando os deuses católicos, os deuses africanos também começaram a ser venerados com as estátuas dos deuses, aliás, dos santos católicos. Então a pessoa venera São Jorge, ao mesmo tempo está venerando Ogum. A pessoa venera a Jesus, ao mesmo tempo está venerando um outro santo, um outro orixá. A pessoa venera Maria, ao mesmo tempo está venerando a Iemanjá, uma divindade, um orixá do Umbanda. E essa mistureba, essa bagunça é o que tem trazido base para a igreja evangélica, porque a igreja evangélica ela surgiu da igreja católica. Então nós tiramos as estátuas, mas não tiramos os hábitos, as iniquidades que estão dentro do coração. Então a idolatria continua, o pecado continua, os demônios continuam escondidos em outras áreas dentro da igreja e muitas vezes nós não percebemos. Eu sei que isso parece assustador, mas infelizmente a igreja evangélica ela não trabalha com transformação, ela trabalha com substituição, com adaptação. Uma pessoa que era viciada em cigarro se converteu, ela parou de fumar e engordou, virou uma baleia. Por quê? Porque ela não venceu a maldição que tinha dentro dela. Ela simplesmente falou: eu não posso mais fumar, eu não posso mais fumar. E algo dentro dela disse: então você come chocolate, você come picanha, você bebe Coca-Cola. Então nós mudamos o pecado, mas continuamos com a maldição dentro de nós. Eu vou explicar isso melhor num vídeo sobre iniquidades e cativeiros espirituais mais para frente, ok? Só estou dando essa visão panorâmica. E não poderia deixar de falar sobre os demônios indígenas, que da mesma maneira, olha só, gente, nós muitas vezes não percebemos isso. Os índios, eles são idênticos aos africanos. São povos que vivem na mata e que veneram deuses. Então, os índios também têm os seus orixás, só que eles vão chamar com outros nomes, nomes indígenas. E o diabo sabia disso, então foi uma junção perfeita. Quando os índios começaram a ser explorados pelos portugueses, e os escravos africanos também começaram a ser explorados pelos portugueses. Da mesma maneira que os escravos africanos pediram socorro dos seus deuses, os índios também pediram socorro dos seus deuses. E isso foi afunilando e se juntou. Então, dentro da cultura da Umbanda, do Candomblé, da Macumba, surgiram os caboclos. Quem são os caboclos? São espíritos trazidos pela cultura indígena. Por isso que o caboclo geralmente ele vai ter caboclo sete penas, caboclo pena branca, são nomes indígenas, mas também tem a mesma força espiritual dos Exus, dos orixás, dos guias, dos pretos velhos e das pombagiras. Ok, gente? Então, essa é uma visão panorâmica, possivelmente no momento de libertação, quando você perguntar o nome de um demônio, ele vai dizer um desses nomes ou algum nome conectado a esses que eu falei aqui para você. Outra coisa, gente, um demônio, quando manifesta, não é uma evidência de que essa pessoa já participou da macumba. Pode ser que uma pessoa manifeste uma pombagira e diz eu sou pombagira, aí você pensa, mas peraí, será que essa pessoa já participou da macumba? Às vezes essa pessoa nunca teve na macumba na vida. Mas esses demônios, eles não estão apenas na macumba, eles estão circulando pelos céus do Brasil e do mundo. Então eles simplesmente entram na pessoa e quando manifestam, naturalmente eles vão se identificar. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte: a palavra de Deus diz que nós conhecemos uma pessoa pelo fruto. O que evidencia o espírito que está em nós? É o fruto. É muito simples isso, é muito claro. Jesus ele não complicou isso, ele falou de uma maneira muito clara. Tem gente que tem fruto de preto velho e diz que tem o Espírito Santo. Tem gente que tem o fruto de pombagira e diz que tem o Espírito Santo. Tem gente que é malandragem pura e diz que tem o Espírito Santo.
Então, pelo fruto você conhece. Se você conhece uma pessoa que tem característica de pombagira, pode ter certeza, o espírito que está dentro dela é pombagira. Você não vai sair julgando. Eu vou ter um vídeo mais para frente explicando como é que você bota a mão na cabeça da pessoa e ordena manifestar. Na maioria das vezes manifesta. E quando não manifesta, não significa que o demônio não está ouvindo. O demônio está ouvindo também. Mas na maioria das vezes manifesta. Agora, aprenda, você, líder de guerra, aprenda a observar frutos. Nós não podemos julgar a pessoa, ficar botando o dedo, você tem pombagira, olha só, tá na cara. Não, mas você vai saber. Você vai olhar e vai falar assim, peraí, não, essa pessoa não está pura. Olha as características que está nela. Então isso vai facilitar muito você compreender o que pode manifestar. Então, quando manifesta, você vai pensar o seguinte, estava na cara, eu já imaginava. Era só uma questão de manifestar ou não. Mas a aparência, a linguagem corporal, os sonhos, o desejo, as vontades, as reações, as palavras, os gostos, a roupa, tudo da pessoa vai apontar para o espírito que está nela. E isso nos faz meditar em algo. Será que nós, eu digo isso de uma maneira geral, estamos cheios de Deus? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? As nossas características vão revelar quem de fato nós somos. Ok, gente? Bom, esse vídeo, o exercício desse vídeo é diferente. Aqui embaixo tem um formuláriozinho e eu quero que você faça perguntas que surgiram decorrentes desse vídeo aqui. Você pode fazer a pergunta aqui embaixo e mandar por e-mail para mim. Automaticamente vai chegar no meu e-mail. Ou você pode ir lá no grupo do WhatsApp dizer: eu acabei de assistir o vídeo tal, 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 e a pergunta é essa. E eu quero responder essa pergunta porque eu sei que esse assunto aqui, como eu costumo dizer, dá pano para manga. Deus abençoe a sua vida, que Deus purifique você, que nenhum tipo de mal te alcance, que a mente liberta do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu te abençoo no nome de Yeshua. Até a próxima. Tchau, tchau.